Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje, dentro do programa Manhã Manda Aqui, nós temos o quadro Falando Francamente e ao meu lado já está o pastor Ricardo Andrade. Pastor Ricardo, muito bom dia. Bom dia, pastor Wander, bom dia, amigos. Paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Prazer poder estar aqui novamente junto com vocês. É sempre uma alegria recebê-lo. Toda minha, com certeza. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal, né? Como superar as adversidades da vida. É verdade. É quem não tem adversidade. Exatamente. Há um evangelho barato por aí que diz que não existe lutas, adversidades, problemas, né? Mas depois a vida acaba mostrando que esse evangelho, ele tá com esse tipo de evangelho está completamente errado. É verdade. Eu quero incentivar a você a deixar o seu like na nossa programação e compartilhar também para as pessoas que você deseja edificar através do bate-papo que vou fazer com o pastor Ricardo Andrade. É importante, tenho certeza que Deus vai instruir você e vai gerar fé no seu coração para que você possa enfrentar as adversidades da maneira que a palavra de Deus nos orienta para fazê-lo. Bom dia, presbítero Paulo Guimarães. Tudo bem? Cadê a sua voz? Pastor, aí. tudo bem?
Como vai você? Você está bem? Graças a Deus, na paz. A família vai bem? Graças a Deus. Dona tudo Vivi, tranquilo, a Heleninha. trabalhando na faculdade. Ah, que bom, que bom. Você está fazendo faculdade, Paulo? Não, eu não. Eu tô falando que a Helena está na faculdade, na universidade. Helena, ok. Caiu a ficha. Mas que bom. Ela que manda em casa, né, Paulo? A Helena, se não manda, tá quase. Que alegria, que alegria. Leandro, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Como vai Jundiaí? Bênção. Maravilhoso. Família está bem? Tá bem, graças a Deus. Então, tá bom. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nesta manhã. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Nós estamos aqui na Capela Irma Estevanato. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. O meu amigo presbítero Paulo Guimarães, hoje é dia 3 de outubro, nós temos datas comemorativas nesse dia? Temos sim, pastor. Então vamos a elas nesta manhã. Hoje é Dia Mundial do Dentista. Dia 3 de outubro, Dia Mundial do Dentista. Aqueles que cuidam da nossa boca, né? Verdade. Se não tivesse dentista, nós não teríamos dentes. Poxa, profundo. Ou cairia, né? Uma homenagem aos profissionais que promovem a saúde e a alegria de um sorriso. Tá aí, parabéns a todos os profissionais da área. Hoje, dia 3 de outubro, também é Dia Nacional das Abelhas. Olha, Paulo, eu aprendi com você que se porventura as abelhas não mais existirem, o que acontece? Elas são responsáveis pela polinização de inúmeros alimentos. Então, como frutas, legumes, grãos. Então, certamente nós passaremos fome. O Paulo está com afirmações agressivas hoje, né? Sem dentista não teríamos dentes, agora sem as abelhas passaríamos fome. O homem do apocalipse. Mas é uma verdade. O dentista não. O dentista, teríamos dentes até certo ponto, até certa idade. Agora, se não existisse a abelha, a não ser que o ser humano, em seu engajamento, fizesse alguma coisa, agora, naturalmente, pela ciência, nós passaríamos fome realmente. E eu achando que a Ângela Valtier era polêmica, segundo que o presbítero Paulo Guimarães. Eu aprendi que a Ângela está fazendo discípulos. Ela apalcenta e o Paulo também está nessa pegada, hein, irmão? Abre o olho. O interessante também, eu moro num lugar muito arborizado e a minha esposa, ela gosta muito de cultivar flores, mas eu não tenho visto essas abelhas. Eu não sei se vocês habitualmente têm visto por aí essas abelhinhas amarelinhas, né? Eu particularmente não sei vocês. Também não tenho. E você, em tão grande quantidade, não. Não, justamente, em grande quantidade não. Às vezes a gente encontra uma por aí, mas é raro. Principalmente a gente se encontra com essas abelhinhas quando a gente vai tomar um caldo de cana, né? Isso é verdade. Será que tem a ver com a estação do ano também? Pode ser, pode ser. Alguém já foi picado por abelha? Pô, esse dia eu estava andando de carro, eu pus a mão senti uma coisa no meu pescoço, aí eu peguei, segurei e joguei. Quando veio uma abelha, o ferrão dela tá no meio da minha mão aqui, Wander. Olha. Cara, é uma dor, assim, é uma ardência. Uma dor que eu olhei, fui, acabou o cabelo, tirei o ferrãozinho com a boca, mas eu estava indo para casa da minha mãe, cheguei lá, minha mão já estava toda vermelha, meia inchada e doendo com uma dor insuportável, cara. Caramba. Uma dor, mas uma dor de verdade. Assim. Imagina se o ferrão vai na língua do pastor. Meu Jesus. Não vou entender nada, achar que era um AVC. E de negócio dói. É verdade. Hoje também nós queremos expressar gratidão pela sua vida que está fazendo aniversário nesse dia. Ações de graças a Deus pela sua vida. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores sênior Joel e Leonor Estevanato, e também da equipe da Manhã Mandaqui. Na nossa regional Mandaqui Bragantina, nós temos aniversariantes nesse dia também. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Bragança Paulista, no bairro do Bom Retiro, a nossa irmã Benedita Simone dos Santos Dorta está aniversariando. Parabéns para a senhora, irmã Benedita. Na nossa igreja, aqui pertinho da gente, na Vila Formosa, a irmã Crispiniana Gomes dos Santos está fazendo aniversário hoje também.
Parabéns para a senhora, Deus a abençoe. Lá na Vila Flora, também Vila Flora fica também em Bragança Paulista. A Maria Poli, aí falando de pólen, né? Tem aí a Maria Poli, que está aniversariando, e ela também é da Vila Flora. Ó. Meu Deus. Tá profético esse negócio. Flora, pólen, tudo a ver com o Dia da Abelha. Parabéns para a senhora. Em Corumbá, essa aí eu vou deixar você expressar gratidão pela vida dela, com certeza. porque o senhor a conhece muito melhor do que eu. Mandar um abraço à nossa amiga, pastora lá em Corumbá, Nelly Sampaio Soares Alabi, esposa do pastor Ibrahim Alabi também. Que Deus te abençoe, Nelly, Deus dê graça sobre a sua vida, manifeste a luz do Senhor sobre você todos os dias. Parabéns. Temos mais aniversariantes também na cidade de Bragança Paulista, a irmã Yasmin Gonçalves Teodoro. Está aniversariando hoje. Parabéns para você, Yasmin. Aqui no Mandaqui, a Eduarda Novaes Caires. Isso. Caires está aniversariando, e essa menina também, que tem um nome lindo, o nome da minha filha, Manuela Pita Dantas. Parabéns para você, Manuela, parabéns a todos os aniversariantes. Nós queremos orar com vocês e por vocês, e também queremos orar por você, internauta, de uma forma geral, para que Deus possa lhe proporcionar uma excelente terça-feira, regada, cuidada, amparada e guiada pelo nosso Deus, e que Ele cuide da sua vida até nos mínimos detalhes. Quero convidar você nesse momento para orar com o pastor Ricardo Andrade. Nós oraremos juntos aqui, para que esse dia seja marcante, guardado e abençoado na sua vida. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, todo o favor e cuidado que o Senhor tem expressado em nossas vidas. Oramos também, gratos a Ti, Deus, pela boa mão do Senhor que tem estado sobre cada uma dessas pessoas que hoje completa, Senhor Jesus, celebra mais um ano de vida, mais um ano de existência nessa terra, Deus. Pedimos a Ti que os Teus planos, os Teus propósitos estejam sendo cumpridos sobre cada um desses irmãos e irmãs, Pai, e que eles continuem, Senhor, desfrutando de toda a graça, favor e cuidado, Pai. Obrigado pelo tempo que nós temos convivido com essas pessoas, obrigado pelo Teu favor que se expressa sobre eles, que eles possam no dia de hoje, mais uma vez, Pai Santo, se lembrar do seu Criador, Deus, se lembrar, Deus, daquele que tem dado ânimo, vida, Deus, e mesmo que ele esteja enfrentando uma luta ou uma aflição, que ele possa, Senhor Jesus, se firmar e estar firmado nas promessas, na palavra e na presença do Senhor, Pai. Obrigado por cada uma dessas vidas, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua bênção que reside sobre elas. Nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, glória a Deus, que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje, dentro do programa Manhã Mandaqui, o quadro Falando Francamente com o pastor Ricardo Andrade. Se você está conectado pela primeira vez, o pastor Ricardo Andrade é pastor auxiliar aqui na nossa igreja local, também um excelente pregador do Evangelho do Reino e escritor. Ele tem 2 livros lançados. Hoje eu vou deixar o senhor falar um pouquinho dos seus filhos literários. Opa! O primeiro livro é o Liderança Frutífera. É um livro voltado para a liderança, são 12 lições sobre liderança, e você pode adquirir a livraria diretamente comigo, para você se aprofundar nesse assunto e nesse tema. O segundo livro é Pedro em 5 Atos, que aí já é um livro não tão didático quanto Liderança Frutífera, mas é um livro contando a história de Pedro, os 5 atos que, na minha visão, foram os mais importantes da vida de Pedro, desde o momento em que ele se encontra com Jesus até o momento que ele coloca a vida dele à disposição por conta do nome de Jesus. Aí eu vou abordando cada um desses pontos. É um livro para você evangelizar pessoas, edificar a fé de pessoas, enfim, uma leitura, acredito eu, que muito boa. E o Liderança Frutífera tem na versão para celulares, exatamente, tablets também, Liderança né? Frutífera você pode comprar para fazer leitura via tablet, via celular, e o Pedro em 5 Atos só forma física mesmo. Você pode aproveitar e conhecer a nossa igreja local e adquirir os livros do pastor Ricardo Andrade, e aproveitando a presença dele até para fazer uma dedicatória aí no seu livro. Então venha conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino, 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Inclusive amanhã nós temos um culto, Quarta de Milagres. Exatamente. Já queremos incentivar a você que pode estar pertinho da gente. Venha. Deus, Ele faz milagres, Ele é todo poderoso, Ele é o El Shaddai, e Ele pode fazer exatamente aquilo que
as pessoas não conseguem resolver, as situações, as instituições, tantas coisas não mais conseguem resolver. Os recursos humanos, achei a palavra correta, os recursos humanos não mais conseguem resolver. Há um Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus a quem servimos, e Ele nos deu autoridade no seu nome para ministrar sobre a sua vida. Nós queremos orar com você, nós queremos ministrar a palavra de Deus sobre sua vida, e nós cremos que a palavra ela pode mudar a sua realidade, a sua história e seu destino. Então venha, amanhã, Quarta de Milagres, a partir das 15 horas, aqui na Avenida Ultramarino, 616. Caso você não possa, porque você se encontra além das fronteiras, não fique triste, porque esse culto também é transmitido através das nossas redes sociais e você pode desfrutar da presença de Deus e a palavra gerando fé para mudar esta realidade. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o pastor Ricardo Andrade, falando francamente, hoje o tema, como superar as adversidades da vida. Leandro, como superar as adversidades da vida, Lê? Aê, tá crente, hein, irmão? Glória a Deus. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de tudo o nome está. A morte não segurou. Não, 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 pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Ele é o
criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem. Ele era antes de tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Vamos lá, programa ao vivo é assim mesmo, né? Estamos de volta agora com o programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje com o quadro Falando Francamente, com a participação mais do que especial, porque ele é o protagonista deste programa e eu apenas o coadjuvante. Meu Deus. Eu sou Ricardo Andrade. Meu Deus do céu. Como superar as adversidades da vida? Essa é a Na vida pergunta que nós não quer temos calar, né? adversidades, o cristão tem adversidade, e se tem, como superar essas adversidades, pastor Ricardo? O cristão, com toda certeza, tem adversidades, enfrenta adversidades, tem uma palavra de Jesus sobre isso, afirmando, confirmando, nos lembrando e não nos iludindo, dizendo, nesse mundo vocês terão aflições. Porém, a sequência diz, tem de bom ânimo. Então, acho que já a gente tem nesse sentido, né, o princípio da problemática. Nós temos aflições e você também tem a resposta a essa problemática, que é tem de bom ânimo. Então você vai encontrar tanto a aflição nessa vida, quanto a saída para a aflição nessa vida. Porque seria muito injusto da parte de Deus nos deixar desse mundo aqui à deriva só dos problemas. Sem que houvesse um antídoto, sem que houvesse uma resposta da parte de Deus. Não estou dizendo de situações humanas que a gente consegue resolver. Estou dizendo uma resposta que seja da parte de Deus. E isso também muita gente confunde, né? Porque nós encontramos também soluções e saídas. Nós encontramos, né, situações onde a gente consegue resolver os problemas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, existem situações que vêm sobre nós, situações que a gente não consegue resolver, como você anunciou a quarta de milagres há pouco, como Paulo disse, né, sobre o processo, de repente não tem mais abelha, alguém vai fazer alguma coisa para poder suprir aquilo. Existem situações onde a nossa força não dá conta, onde a gente não tem condições de lidar com aquilo, então existe um escape celestial também para isso. Eu gosto muito da versão da Bíblia Viva, de João 16:33, que é esse texto que o senhor está falando. Eu gostaria que o Paulo colocasse para os nossos internautas, porque ela mostra com clareza esse texto dentro desse contexto de aflição, que a aflição está relacionada com o sofrimento. Sim, claro. Pode colocar para a gente, presbítero Paulo Guimarães? Você vai ver que Jesus, como o senhor mesmo disse, ele deixou muito claro essas situações adversas que nós enfrentamos no dia a dia. Sim. Então, João, capítulo 16, versículo 33, na versão da Bíblia Viva, diz assim, eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Sim. Então, olha que interessante, ele falou de situações que iriam acontecer, mas ele está dizendo, em mim vocês têm paz. Exatamente. Então, ele é o centro de todas as coisas. Para eu superar as adversidades da vida, eu tenho que ter a paz de Deus, que excede todo o conhecimento. No mundo vocês terão muitos, plural, muitos sofrimentos. E não somente isso, e tristezas. Então, esta é a realidade da vida cristã, que nós sabemos que vão existir as adversidades. Porém, tem um mais, né? Ele vai colocar, porém, mais, vírgula, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa tem que ser a nossa atitude, de termos a paz e o bom ânimo para enfrentar aquilo que é o dia a dia. O cristão enfrenta as adversidades. O cristão verdadeiro, Wander, eu entendo isso, ele está sempre segurando em algo e sempre sendo segurado por algo. Uma vez o pastor Johnny, lá da igreja de Mariporã, estava aqui ministrando, acho que um curso, uma palestra, não me lembro, não me recordo exatamente o que é, sobre o que ele estava falando. E ele trouxe um exemplo sobre um livro que ele leu, onde o autor do livro dava a seguinte ilustração. O evangelho é quando você está caindo de um penhasco, mas você vê uma pequena raiz
saindo do penhasco, você se segura nela com todas as suas forças. O evangelho é exatamente isso. É a sua única esperança no meio de um penhasco. Ou seja, no mundo a gente vai ter aflições, tristezas, sofrimentos, como diz essa versão que você gosta, dores, mas você tem aonde se segurar. Você tem no que se segurar. Jesus é a nossa âncora. E aquela é a sua única esperança. Então, e a nossa esperança é exatamente essa. Nós temos paz no quê? Nós temos paz na justiça, a gente sabe que a justiça é falha. Nós temos paz nas pessoas, sabemos que as pessoas faltam, as pessoas também deixam de estar nas posições. Nós temos na religião? Não, nós temos somente nossa segurança em Jesus. A nossa paz está nele, nossa esperança está nele. Então, eu acredito que a gente começa a construir uma resposta de como lidar com as situações complicadas, difíceis, colocando primeiro a sua única esperança. E a sua esperança é o Senhor Jesus. Esse bom ânimo, ele vem também na nossa convicção daquilo que temos recebido por parte dos ensinamentos do Senhor Jesus. Com certeza. Né? Eu, quando olho Jesus falando, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque ele se encaixa quase para tudo na vida cristã, e eu acredito que isso talvez seja a grande realidade, resumindo tudo dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus. Sim. Claro que tem o grande mandamento, o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo também, mas o exemplo que Jesus fala sobre os dois fundamentos resume muito a vida cristã. E nos dois fundamentos de Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, Jesus fala das adversidades da vida que vêm para todos. Sim. Para quem constrói a sua casa sobre ele, para quem não constrói a sua casa sobre ele. Os ventos vêm sobre a casa, as ondas batem com ímpeto Sim. contra a casa que representa a nossa vida, a nossa estrutura, sobre aquilo que estamos fundamentados. Então Jesus está dizendo, essas situações adversas, elas vão acontecer. Agora, como você vai reagir a elas? Que é o grande diferencial. Exatamente. Porque ele diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sim. Tem fundamento. Toda casa, seja mais simples ou mais bela que possa ser, o que mais julgamos ser importante é o fundamento. Com certeza. Então, a raiz que você tem, o ensinamento que você tem, que vai fazer você passar essas adversidades. Por outro lado, ele vai dizer daquele que ouve a palavra e não pratica. Então, você não está reagindo da forma positiva para vencer as adversidades. Com certeza. Visto que Jesus está falando para pessoas que o seguiam. Então, quando ele fala, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou comparar o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sim. Mas as adversidades vêm para ambos. Para quem edificou a casa sobre a rocha, para quem não edificou a casa sobre a rocha. Eu entendo que como um cristão, Wander, eu e você, os irmãos que nos ouvem, o Leandro, o Paulinho, que está aqui também participando junto com a gente, nós temos que aprender a nos preparar para situações como essa. Seria isso, por isso que ele tem de bom ânimo? Você vai se preparar? Então, eu entendo assim, o tem de bom ânimo é o seguinte, você vai conseguir sair disso, existem ferramentas para você sair disso, existe uma saída, porque quando a gente está no meio de um problema, eu não estou falando de um probleminha que a gente sabe até como resolver, é só esperar virar o mês, você passa seu cartão, é só esperar alguém te pagar, é só você tomar um remédio, ou passar numa clínica, você sabe mais ou menos como, não estou falando desse tipo de problema, estou falando aquele problema como talvez o exemplo que a gente vai dar, quando você está no fundo do poço, problema que soterrou a sua vida ou que te escondeu de saídas. A gente passa, não sei se você já viveu, eu creio que sim, situações onde você olha e você não vê. Muitas vezes. Você não vê saída. Você não vê saída. Parece que as portas se trancaram, as pessoas não te respondem, não há solução aparente. Creio que para essas situações aplica-se muito bem Mateus capítulo 7. Porque se você ouvir as palavras de Deus e as praticar, quando vierem situações onde você não vai enxergar, não vai ver saída, não vai ver porta aberta, não vai ter socorro, você vai saber que está firmado numa rocha. Porque você está no meio da chuva, no meio da água, no meio da aflição, dos ventos fortes, mas você está firmado em alguma coisa. E se você não exercitou-se na prática do Evangelho, na prática da palavra, quando vierem essas coisas, elas vão arrastar a sua vida cada vez mais para o fundo do poço. E você vê muitos cristãos
Não importa o tempo de igreja. Você vê gente com 5 anos, 10, 15, 20 anos de igreja, mas que quando essas situações acontecem, e a gente ora em nome para que não aconteça, mas muitas vezes Deus permite que elas aconteçam, você vê essas pessoas sendo levadas pela enxurrada, por o fundo novamente do poço, por uma situação muito complicada, muito difícil. E eu trago na minha mente agora, obrigado Espírito Santo, a história conhecida de um servo de Deus chamado Jó, que era um homem que se preparou para viver toda uma situação. Ah, mas pastor, ele não entendia o porquê, mas a gente não tem que entender o porquê. Como é que eu sei que Jó era um homem preparado para situações difíceis? Por causa dos valores que não se perderam. Ele não amaldiçoa a Deus. Verdade. É claro que ele quer entender o porquê está acontecendo, mas em nenhum momento ele vai contra Deus. Ele até chega a momentos de aflição e dor tão extrema que ele fala, é melhor ter morrido do que ter vivido. É melhor amaldiçoar o dia da minha vida, né? O dia do meu nascimento. Mas ele está vivendo uma dor intensa, a gente consegue entender isso, mas em nenhum instante ele se afasta de Deus, nenhum instante ele amaldiçoa a Deus, nenhum instante ele tenta quebrar os vínculos que ele tem com Deus. Quando começa toda a história, ele já diz, não, Deus me deu, Deus tirou. Então, assim, ele continua nutrindo, porque ele é alguém que foi trabalhado por Deus para enfrentar e lidar com aquelas situações. Se nós nos trabalharmos no Evangelho, além de ouvirmos a palavra, colocarmos ela em prática no nosso dia a dia, nessas pequenas coisinhas que a gente encontra a saída, quando vierem coisas maiores, a gente pode, como diz o apóstolo Paulo também, a gente pode até ficar abalado, mas não desesperado. Verdade, verdade. A convicção da presença de Deus, porque as adversidades, os sofrimentos, as lutas são muitas vezes representados por aquilo que o senhor já falou, eu já li, ventos, tempestades, são situações adversas que vêm como um tufão, um ciclone contra as nossas vidas. E Isaías, ele profetiza para que nós tenhamos esse bom ânimo no sentido de não ter medo. Eu não lembro agora o versículo exato, mas eu não vou falar obrigado, como o senhor falou, eu vou falar obrigado, Paulo, que ele diz que quando passares pelas águas ou passarem pelo fogo, eu estarei contigo. Verdade. Né? Então, há uma profecia voltada para quando nós passarmos as adversidades. O próprio, se o Paulo puder encontrar, eu sei que é Isaías, agora eu estou na dúvida se é o 43, mas você vai encontrar, por gentileza, por favor. Aí, ó, 43, obrigado, Espírito Santo. Versículo 2, quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não encobrirão. Quando tiver de passar pelo fogo, não se queimarás, as chamas não farão mal a você. Nós vimos isso no contexto da vida de tantas pessoas. Aí ele continua dizendo, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Para você receber a sua liberdade, eu entreguei o Egito, a Etiópia e Seba como resgate. Mas é o contexto profético que tem nesse texto, né, de saber que ele está conosco. O salmista, na sua poesia e na sua canção, ele fala sobre essa adversidade. Quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, essa convicção da presença de Deus... Isso muda tudo, né? Muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda a perspectiva de uma pessoa que está presa na Coreia do Norte agora. Isso muda a perspectiva de uma mãe que está agora aflita porque o filho está internado no hospital. Isso muda a realidade de um pai que está vendo o seu filho sendo julgado e condenado e vai ficar preso pelos próximos anos. Muda toda a realidade. Você saber que você não está sozinho. Você saber que se você tiver bom ânimo para poder enxergar, é aquele negócio, você está no meio de um problema tão grande que você não... As pessoas de fora às vezes até conseguem enxergar alternativas, você não consegue. Mas se você tiver bom ânimo, é aquele respiro que você dá, sabe? Aí você consegue, de repente, ver uma portinha pequena, você consegue ver uma situaçãozinha pequena para você se apegar naquilo. E a fé é poderosa. Por isso que nós somos anunciadores de uma fé viva, de uma fé verdadeira, uma fé real, que pode tirar você de qualquer circunstância que você se enfiou, Satanás te conduziu, Deus te provou e te pôs até ela. Existe uma fé que pode fazer você sair desse lugar. Nós temos um exemplo muito claro disso de um homem que aprendeu, mesmo na sua juventude e posteriormente na sua fase adulta, de vencer as adversidades, que foi José. Exatamente. José é um cara que é um exemplo perfeito de superar as adversidades da vida.
Que sofrimento na vida desse rapaz. Verdade, que luta. Que lutas, que situações. Primeiro ele é invejado. Puxa vida. E a inveja traz adversidade. Sim, sim. A inveja vai trazer tristezas e vai trazer sofrimentos. Outro dia eu ouvi uma frase também de uma pessoa que estava palestrando e ela disse o seguinte, a inveja ela fere mais a gente porque ela começa com quem está mais perto. Ele disse que é como... a inveja é o golpe de faca, não o golpe de arma. Ele disse o golpe de Tem faca... proximidade. Exatamente, porque ela só é dada por pessoas próximas. Né? Claro, muita gente às vezes nos inveja à distância, mas a gente sente muito mais, né? Sim, quando machuca, fere. pessoas próximas de você. E José está vivendo exatamente isso. Né? Isso, a inveja, gerando o sofrimento e a tristeza e a aflição e a adversidade na vida de José, faz com que ele vai parar no fundo do poço. Exatamente. E quanta gente hoje acha que se encontra, ou talvez esteja realmente, não acha, no fundo do poço. Gênesis capítulo 37, Paulo, o versículo 23 vai falar que os irmãos invejando ele, lançaram ele no fundo do poço. E é isso que o invejoso quer fazer sempre, gerando adversidade. Gênesis capítulo 37, acho que é o versículo 23, se deu o versículo errado. Tiraram, acho que o 24 então. Mas olha só o que faz. Vamos ler o 23. Olha só o que faz o 23. A inveja vai fazer o quê? Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica. O invejoso quer arrancar tudo que você tem. Exatamente. Né? Era colorida, foi o seu pai que tinha presenteado ele, e o invejoso vai querer sempre aquilo que você tem, arrancar de você. Agarraram-no e jogaram num poço vazio, sem água. Ele está lá no fundo do poço. Exatamente. Ele tinha tudo para questionar tantas coisas. O que ele fez de errado? Ter contado os seus sonhos? Sim. Já ouvimos muitas vezes, né, essa história e eu falo, eles já odiavam José, isso já está na história, né? O texto diz que eles hoje odiavam José por várias situações com relação ao pai, aos benefícios que o pai dava a esse filho, não dava aos outros, aos presentes, tudo mais. Isso já aconteceu. Mas, no final das contas, você vê que eles chegam a esse ponto por conta da inveja e jogam José. Eu também gosto de pensar, Wander, desculpa destoar um pouco da ideia do programa de hoje, eu gosto de pensar também que eu e você, as pessoas que nos assistem, às vezes nós estamos, isso eu ouvi também no meu Gêmeos terça-feira, nós estamos numa situação complicada, difícil, dessas que parece que a opressão maligna, a coisa está fechada sobre nós, mas tudo isso já faz parte de um plano de Deus, para que quando Ele nos colocar no trampolim dele, a gente chegue no lugar mais alto. Né? Também isso é razão para a gente também ter esperança, saber que aquela situação não é para a morte, mas é para que Deus seja exaltado. É isso que está acontecendo com José, ele está vivendo fruto da inveja. Né? A gente não consegue entender por que eles tiram a túnica dele, mas aquele era o símbolo. Né? A túnica é o símbolo que mostrava que José era melhor do que eles. Então agora eles tiram esse símbolo de José, agora você é como a gente, agora você é só mais um nessa família, o menor da família, o mais velho era o outro. E, enfim, isso se materializa de algum jeito. Nos processos da nossa vida que Deus tem para realizar através da vida de cada um que o temem, vão existir estágios. E os estágios dentro desse processo, por exemplo, ele está no estágio do fundo do poço. Sim. É uma adversidade. De repente vem o estágio da venda, porque eles tiram ele do poço e agora pior ainda, vai mandá-lo para um lugar distante. Irão vendê-lo para os ismaelitas. Exatamente. O versículo de número 28, Paulo, diz que ele foi vendido para os ismaelitas. Imagina a sua família te vender. A sua família, de repente, fazer com que haja um distanciamento. Imagina o coração desse menino, sabendo que ele está indo para um lugar que ele nem sabe onde é, provavelmente, e vendido pelos seus irmãos. Quantas pessoas, por causa da inveja, nos vendem? Nos vendem com a maledicência, Exatamente. com a fofoca, por coisas que nem sabem, na verdade, e acabam nos vendendo. Põe, Paulo, para eu ler, por favor. Você quer ler, Paulo, com a sua voz bonita? Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Então, é um processo na vida dele que está tendo os estágios. Exatamente. É como Atos 28, né?
Às vezes uma situação já está complicada, você pensa, não pode ficar pior, mas fica. Mas tudo isso é plano de Deus, né? Em Atos 28, Paulo está passando por um naufrágio, o navio está naufragado, eles conseguem chegar à ilha de Malta. Chegando ali, acendem uma fogueira e uma víbora vem para a mão de Paulo. Então, assim, já estava passando por todo aquele processo. O texto diz que eles estavam 14 dias sem comer. Então, assim, um processo complicado, difícil, eles lidando com as situações, lidando com o naufrágio, eles vão para o mar, o mar gelado, o mar congelado, eles conseguem chegar até a areia. Parece que vai começar um tempo de alívio. Não, agora vem uma víbora e morde a mão de Paulo. Todo mundo espera que Paulo morra. Então, assim, quando eu li, eu pensei, cara, não tem nada que seja ruim que não possa ficar pior. José ficou pior, estava no fundo do poço. Eu acredito que quando os irmãos levantam José do fundo do poço, ele pensa, cara, esses caras caíram em si, né? Estão fazendo uma besteira comigo. Os caras são, eu sou família, eu sou irmão. Uma coisa pior ainda. Aí eles tiram ele de lá e falam, não, agora você vai ser uma mercadoria nas nossas mãos. Por isso que eu digo, a inveja, Wander, ela não tem fim. Quando a pessoa, ela é um fruto do diabo por isso. Porque o diabo, segundo João capítulo 10, vem para roubar, matar e destruir. E a inveja, ela segue todo esse processo. Enquanto a pessoa não conseguir te ver morta, ela continua nesse processo diabólico de prejudicar a sua vida. E isso é muito ruim. E isso é muito constante na vida dele, vencendo, superando as adversidades, vivendo esse processo que está sendo construído por Deus na vida de José, porque lá no final, Deus sabe o que vai acontecer e a importância dele passar por tudo isso. Às vezes nós passamos por adversidade e os processos na nossa vida e nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender. Com certeza. Né? Porque ele sai dali, aí no capítulo 39, no versículo de número 1, vai dizer que ele chegou no Egito e ele agora vai para a casa de Potifar. Sim. Talvez um momento... Assim, não foi um momento de alívio, porque ele está longe da casa do pai dele. Com certeza. Ele está vendido, ele foi traído pelos seus irmãos. E agora ele está no lugar, mas esse lugar ele recebe autoridade. E ele agora ele se torna o mordomo na casa de Potifar. Sim. Parece que está bom o negócio, vai piorar tudo de novo. A gente pensa também que José conseguiu apagar da mente dele, porque esse processo, olha, eu não quero dar números exatos porque eu não me lembro dos estudos que eu já fiz sobre isso. Mas ele tem um percurso que ele faz de onde ele está apacentando, quando ele vai até o encontro com os irmãos, ele tira do poço e vende, então ele vai até o Egito, depois do Egito vai para a casa de Potifar, e lá ele já está trabalhando. A gente pensa o seguinte, não, nesse percurso José esqueceu, deixou para lá. Ninguém consegue esquecer, deixar para lá marcas tão profundas quanto essa. Você não está encontrando José falando sobre isso. Você não está encontrando José choramingando sobre isso ou reclamando sobre isso. Mas, com certeza, o fato não saiu da mente dele depois de 30 dias, ou de 60 dias que fosse, não sei exatamente, ou de 90 dias. Em 3 meses você não esquece uma traição, você não esquece uma situação tão pesada quanto essa. Te afastou do teu pai, te afastou da tua família, da tua estabilidade emocional, da tua estabilidade parental. Te afastou. Então a gente pensa assim, não, tá tudo bem. José chegou na casa de Potifar, ficou tudo bem. E a cabeça dele? E o interior dele? Mas ele já está se trabalhando, ele já está tendo bom ânimo. Ele está tentando buscar alternativas para superar, para vencer aquilo. E agora ele chega na casa de Potifar, que para ele deve começar como um respiro. Né? Cheguei numa residência, que eu sou um escravo. Mas cheguei numa residência, onde vou poder voltar a me relacionar com pessoas, conversar, vou trabalhar, vou né, como escravo, é claro, mas estou com funções aqui. Isso começa a dar mais parecida na mente de José, né? Mas aí... Quando Potifar confronta ele pela mentira da sua esposa, né, dizem que é a Potiféia. Como é que é, Paulo? Como que você a chama? A patifona, né? Quando ele confronta, ele fala, eu te dei toda a autoridade sobre todas as coisas. Perdão, o próprio José tem consciência disso. Sim. Ele diz, o teu marido me deu autoridade sobre tudo na tua casa, ele só me privou você. Eu não vou fazer tal ato louco de quebrar esta aliança. E ela inventa mentiras e acaba criando uma situação adversa que ele, naquele momento... O Potifar manda que ele vá para a prisão. Exatamente. E agora, na prisão, de novo, ele vai passar por todo o processo. E lá na prisão, ele no capítulo 39, versículo 16 a 20, ele é acusado por coisas terríveis. Depois, no capítulo 40, versículo 14, lá na prisão, ele vai trazer a revelação dos sonhos do padeiro e do mordomo.
E quando ele fala para o mordomo, porque o padeiro ele sabia já a sentença que iria acontecer. Então, para o mordomo, quando ele fala, ele fala, ó, não se esquece de mim. Exatamente. Aí ele passa por outra adversidade. Foi esquecido, cara. O Foi cara esquecido. é um instrumento de Deus na vida do outro e o outro, no melhor momento da sua vida, esquece dele. Deixa eu só voltar um instantinho, Pois não. se puder. Eu me empolguei. Na história, na verdade, na história não, mas nos miúdos dessa história com o Potifar. Com o Potifar e com a mulher de Potifar. Porque ali José, além de estar já sendo honrado por Deus dentro daquela situação, Sim. né, porque é Deus quem o honra ali, colocando ele como um dos maiorais na casa de Potifar, o que impedia José de dormir com ela? O que impedia José de enganar ou mentir para Potifar? Provavelmente, né, dando uma de Sônia Abrão aqui, provavelmente não era o primeiro caso da Patifona. Né? Provavelmente não fosse. O que impediu José? O que fez com que José, ao invés de consumir o ato, corresse? O que impediu José de viver mais uma mentira? É isso que eu estou dizendo, são esses pilares que ele foi construir na vida Os dele valores dele, né? que fizeram com que ele, Vencesse. no meio de todas essas situações, ele estivesse em Mateus capítulo 7. Eu tenho um fundamento, eu estou Verdade, firmado em verdade, algo, verdade. eu estou sobre algo. Então, assim, nada o impedia de viver aquilo, mas ele tinha um fundamento em alguma coisa, ele estava firmado em alguma coisa. No texto, se eu não me engano, ele até diz, eu não vou desonrar Deus, eu não vou também desonrar o seu marido. Então, assim, está fundamentado em alguma coisa. Porque seria natural, a gente até entenderia, talvez, na Bíblia. Né? O cara foi vendido, o cara está numa situação complicada, o cara já talvez perdeu a sua fé, o cara perdeu os seus valores, o cara perdeu a sua esperança. Se os irmãos traíram, então, que valor o cara pode guardar mais? Mas não, ele se mantém nisso. E por se manter nisso, ele vive essa próxima situação. Mentira, engano, e agora aquele que antes era alguém que promovia José, né, o Potifar, era alguém que estava honrando José, agora manda ele para uma situação mais complicada ainda, que agora, além de escravo, ele é um traidor de uma autoridade do Egito e agora preso debaixo dessa pecha. Né? Esse aqui está vindo preso da casa de Potifar. Vítima de calúnias Exatamente. e mentiras. Né? Porque ela mente, ela calunia ele. Exatamente. E quantas pessoas passando por adversidades e tem que enfrentar essas adversidades, muitas das vezes por calúnias e mentiras também. Com certeza, com certeza. Continua um ciclo, não podia ficar pior, não, fica. Vai ficando. Aí lá na prisão ele se torna uma autoridade também. Sim. Que ele começa a administrar. O chefe do cárcere lá colocou ele como uma autoridade para administrar. E a Bíblia diz que, sempre a Bíblia vai fazer menção, diz que ele prosperava em tudo que fazia. Os valores do reino, aquilo que ele colocava em prática na sua vida, os ensinamentos que provavelmente seu pai transmitiu para ele de uma forma verbal, Sim. Ele tinha tanta convicção nisso, e essa convicção fazia com que ele fosse abençoado em qualquer lugar que ele estivesse, mesmo enfrentando as adversidades. Exatamente, exatamente. Que ele prospera em tudo. Aí, Wanda, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque assim, você volta na história até o nascimento de José. Você vê que tem toda uma trajetória, né? A mulher de Jacó, Raquel, né? A Raquel, ela não pode ter filhos, passa por todo aquele processo, a gente conhece. Outro dia teve até ministrações aqui na igreja sobre a história de Raquel. E chega um instante onde Deus a honra, né? O texto diz que Deus tirou a vergonha de Raquel. Gênesis 30, se não me engano. Deus tirou a vergonha de Raquel e deu a ela um filho. E esse filho é José. Eu fico pensando, né? Jacó falando com ele na infância. Cara, você é fruto da bênção de Deus. Você é um homem abençoado. Quando criança, você vai ser um homem de Deus quando você crescer. Você vai ser uma árvore frutífera. Você vai ser uma luz. A mãe falando, olha, filho, um bebezão, pegando ele no colo. Filho, você é a bênção de Deus na minha vida. Você tirou a minha vergonha. Foi Deus quem me deu você. Abre esse parênteses, você que está me ouvindo aí. A gente constrói isso na vida da criança. A gente constrói isso. Na adolescência, talvez você não pode dizer, José, você lá atrás foi fruto da mão de Deus. A mãe dele dizendo, eu não podia ter filhos, mas Deus me abençoou com você. Para você construir na vida dessa pessoa, eu fico pensando também sobre José. Né? Porque ele também tem que ter alguma coisa nele que ele pense, cara, eu vou sair disso aqui. Pô, eu sou escravo, mas eu não sou... Meu pai dizia que eu sou uma pessoa diferenciada, eu sou iluminado, eu sou abençoado, eu sou, então...
ele chega na casa de Potifar, ele começa a irradiar isso. Espera aí, eu sempre foi de sobre mim, que eu sou abençoado, iluminado e tal, fruto da mão de Deus, foi Deus quem me gerou, foi Deus quem me fez, Deus quem me abençoou. Ele chega na cadeia, poxa, eu estou numa situação, 2 traições na minha vida, só problema em cima de problema, eu estou com dificuldade, mas eu sou abençoado, eu fui gerado pelas mãos de Deus, foi Deus quem me fez, pá, pá, pá. Eu acredito que isso vai alimentando ele para ele ser... Pô, por que Potifar o escolheu? Se ele tinha outros escravos, outras pessoas. Sim. Por que na cadeia o carcereiro olha para ele com um olhar diferente? Porque muitas vezes, querido, tem uma coisa que parece que é conversa fiada, mas a carta aos Efésios, se não me engano, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso selo. Né? Então ele é a nossa marca. Capítulo 1 fala Capítulo sobre 1, sempre quando a gente chega num lugar, quando a gente está numa condição, eu tenho uma marca em mim, eu tenho um selo em mim. Eu posso estar com a roupa que eu tiver, na condição que eu estiver, do jeito que eu estiver, tem uma marca. As pessoas vão me olhar de um jeito diferente. Acredito que isso estava acontecendo na vida de José, mano. Verdade. Claro, a sua postura, o seu comportamento, o seu pensamento, as suas ações também contribuíam com isso. Mas as pessoas olhavam e falavam, cara, tem alguma coisa diferente nesse rapaz. E aí dava oportunidade e ele se mostrava. Agora ele é um dos chefes dos carcereiros. Exatamente. Né? Ele é uma pessoa abençoada. No versículo de número 40, perdão, no capítulo 40, versículo 14, ele fala para o mordomo que era para ele se lembrar dele, e ele é esquecido. Verdade. Né? É outra adversidade. Agora ouça, quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Peça que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó para me tirar dessa prisão. Preste atenção, ele tem uma convicção interna, porque ele está pedindo para o presidente. Fala para ele sobre a minha pessoa. E Deus cria uma situação na cabeça de Faraó, dando-lhe um sonho, aonde nenhum recurso que ele tinha humanamente ali, que eram os magos, os bruxos, os feiticeiros, os astrólogos que ele tinha, não foram capazes de interpretar o sonho. Aí, eu não sei quanto tempo se levou isso. 2 anos. 2 anos. 2 anos, hein? 2 anos. 2 anos, cara. Esquecido, hein? 2 anos com a pessoa que você ajudou a sair de lá. Será que talvez não tenhamos internautas que estejam vivendo uma adversidade porque foram esquecidas? Poxa, com certeza. Por pessoas que ajudaram? Pois não, Paulo. Pastor, eu acredito, estava ouvindo vocês falarem, uma das situações para a gente sair bem das adversidades, ficar com o foco no nosso sonho, na nossa promessa que Deus nos deu. Eu vejo na vida de José que em todo o tempo, por mais que não fale, ele está focado naquilo que Deus deu como sonho. Sim. E nós temos promessas e esquecemos, quando nós temos as adversidades, esquecemos da promessa de Deus. É igual os discípulos no barco. Jesus olhou para os discípulos e falou, vamos atravessar para o outro lado. Então eles já tinham uma promessa, vamos chegar do outro lado. E aí começa a adversidade, isso a chuva, o vento forte, vendaval, tudo mais, e eles se esquecem que Jesus já tinha falado, a gente vai chegar lá do outro lado. Então eles tiraram os olhos da promessa, do foco, daquilo que eles tinham como convicção. José não. José ele se agarra na convicção de que aquele sonho que ele teve não era só apenas um sonho, mas que isso ia acontecer de fato, em verdade, e ele foca nisso de forma que ele passa por todas essas adversidades, por mais duras e difíceis que a maior parte delas a gente nunca viveu. Verdade. Mas ele se segura firme naquilo que é o sonho que ele deu, que Deus deu para ele. Então, e isso é tão nítido dele, nessa fala dele para o mordomo, que ele está pedindo para falar com a autoridade máxima do Egito. Fale de mim para ele. Imagina, porque ele é convicto naquilo que Deus tem para a vida dele. E mesmo que primeiro que o Paulinho falou, tem toda a razão. Tem toda a razão. Se José tivesse se esquecido do sonho, eu acredito muito também, se esquecido das coisas que foram faladas a ele, pelo pai, pela história de vida dele, ele com certeza não conseguiria chegar. Verdade. Mas mesmo que ele entendesse que o copeiro do rei teria acesso ao rei, quem era José para que ele falasse alguma coisa acerca dele? Exato. Olha, mesmo que ele chegasse no faraó e falasse, faraó, tem um estranho da sua atenção, pode falar. Tem um rapaz lá na cadeia que ele sonhou comigo, me libertou e tal. Falou, mas e aí? Por que eu vou soltar ele? Só porque ele te libertou? Talvez o faraó fosse dar... não, você está tomando meu tempo, agora você vai morrer também, só porque você está...
E Tomando Deus tempo. cria uma oportunidade É. para exaltar a vida de José. Exatamente. Né? Deus Exatamente. cria uma situação a ponto dele ser lembrado. Isso é uma grande lição, mesmo que as pessoas nos esqueçam, Deus não se esquece Exatamente. da promessa que ele fez sobre a vida de cada um de O profeta nós. Isaías também diz isso, Wander, né? Mesmo que teu pai e tua mãe esqueçam de ti, jamais me esquecerei de ti. Verdade. Então, assim, a gente, cara, isso aí é tão poderoso, mano, tão poderoso que as pessoas, a gente não, muitas vezes não tem noção disso. Quanto é poderoso saber que se você ama a Deus, se você tem a sua vida marcada por Deus, se você ama Jesus, você nunca está sozinho, nunca está. Eu brinco às vezes com isso, mas é um fato real. Às vezes eu deixo meus filhos em alguns lugares, ele fala, mas eu vou ficar sozinho aqui. Eu falo, o crente nunca está sozinho. Eu deixo ele em casa às vezes, ó, fico cuidando da casa aí. Aí sai com a minha esposa e tal, mas eu vou ficar sozinho aqui. Eu falo, olha, o crente nunca está sozinho. Isso é verdade, isso é fato. Isso não é uma enganação. É. Isso é um fato, a gente nunca está sozinho e Deus está sempre trabalhando. E Jesus, rapidinho, Jesus despertou a ira dos fariseus por conta disso. Ele disse, o meu pai está trabalhando, eu também estou trabalhando. Isso é Evangelho de João. Ele disse, meu pai continua trabalhando e eu continuo trabalhando. Ou seja, Jesus continua trabalhando em nós e também ao nosso favor. Então, por mais que eu esteja, você irmão está em casa, esteja numa situação complicada, acredite, Jesus está trabalhando para te tirar dessa situação. De alguma maneira ele está mexendo os pauzinhos dele, dando ordem a anjos, criando situações, movimentando. Pô, quem estava movimentando os sonhos? É. Quem estava movimentando o mundo sobrenatural? Quem estava colocando no coração de Faraó aquela aflição, aquela angústia? Até mesmo para os dois ali dentro no cárcere, os sonhos de cada um. Com certeza. Aquilo ali impactou, né? Porque Com certeza. uma sentença vem e é clara. Ele sonha com as obras das suas mãos, e o padeiro, daquilo que ele é capaz de fazer pelo seu profissionalismo, e ele acaba morrendo. E o outro, ele sonha com a videira. Eu sei que é um sonho literal com a videira pelo fato da uva que ele vai espremer, mas isso nos ensina muito também a sonhar com a videira verdadeira, que é Jesus. Com certeza. Porque todas as vezes que nós aplicamos todas as áreas da nossa vida a centralidade de Jesus e sonharmos com a videira, o Senhor vai sempre nos promover. Amém. Com os nossos projetos, né? E esses sonhos também é o próprio Deus colocando no coração deles para que isso seja uma marca na vida do mordomo. E o mordomo, puxa, ó, situação, Faraó, aí o versículo de número 9 faz com que, no capítulo 41, Paulo, por favor, 41, versículo 9, vai mostrar ele se lembrando agora e lembrando de José. Só então, depois de 2 anos, só então, o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse a Faraó, hoje preciso confessar meu erro. Ele tem reconhecimento que ele esqueceu mesmo, mas foi o processo de Deus na vida de José. Desculpa. Aí eu trago uma máxima do Evangelho. Uma máxima, talvez, do Evangelho não, mas uma máxima da fé. Porque você está vivendo a aflição. Só que Deus está gerando sonho em pessoas por causa da sua aflição. É mesmo, hein? Deus está gerando situações. Ah, mas essa porta não se abriu. Essa porta não abriu a porta que você achou que era lógica de se abrir. Na lógica de José, era o seguinte, eu interpretei o sonho do copeiro, ele fala com o rei me liberta. Ou ele conversa, ele pede ajuda para o rei me liberta. Ou ele fala de mim para o rei, tem um rapaz lá que interpretou meu sonho. Talvez na cabeça de José era o seguinte, ele me põe então como um dos astrólogos dele. Ele me põe como um dos interpretadores de sonho dele. Ou ele de alguma forma me tira só por conta de honrar ao copeiro. Mas isso que eu estou dizendo, Deus está trabalhando com portas que a gente não consegue saber, Wander. É verdade. Deus está trabalhando em campos que a gente não consegue entender, que a gente não consegue nem mensurar. Até às vezes, mesmo no meio das adversidades, é muito comum entendermos e pensarmos que há um silêncio de Deus. Sim. Que não parece que, às vezes, você está numa luta e começa a orar, parece que não vem resposta. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Claro, Deus escreve, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, debaixo da unção do Espírito Santo, dizendo, olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. A mente humana não foi capaz de conceber. Né? Isaías 64, versículo 4, a parte B, Sim. que diz que aqueles que esperam nele, confiam nele, Deus trabalha, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Eu amo esse versículo.
Esse é um versículo daqueles que eu falo assim, cara, eu amo esse texto. Porque o texto diz que na história não se viu um outro Deus, né? Que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Paulo colocou aí. Porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Exatamente. José é confiável em Deus. José confiava. José confiava. E isso é uma coisa que eu busco trazer para a minha vida, Wander. Porque eu também, em situações que eu vivo, que eu estou, eu olho para as portas que eu acredito que são as portas lógicas, as saídas lógicas. Deus, olha, age por essa situação, né? Deus age, mas eu sei que isso é uma incapacidade humana que eu também trago, que eu também tenho, de poder enxergar tantas portas que Deus pode abrir. E só Deus pode fazer isso. É como Eliseu e aquele rapaz, ele está enxergando só a porta lógica. Vamos fugir desse monte. Por quê? Porque se a gente fugir do monte, os exércitos não nos pegam. E Eliseu, por ser um homem de Deus, num caráter muito maior do que o meu, com certeza, ele tinha olhos espirituais abertos e dizia, não, existem outras portas, outras saídas. Olha como é que está lotado de anjos aqui, só que você não está vendo. Isso significa que as nossas realidades, no meio das adversidades, não definem o nosso futuro ou aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Porque Jamais. tem pessoas que se prendem a isso, se acham fracassadas, se acham pessoas que, de repente, são até desprezadas no sentido de achar que Deus não está olhando para ela. Claro. Né? De maneira nenhuma. A gente tem que ter sempre essa motivação. Você percebe isso em José. José, ele está com ânimo. Bem de bom ânimo, Jesus fala lá. Sim. E José está com ânimo, sempre acreditando que algo vai acontecer. Exatamente. Né? E eu acredito que Deus gerava no coração de José esse bom ânimo, esse fazer o que o Paulo falou, continuar sonhando. E Deus faz isso. O Espírito Santo em nós, ele nos ajuda. Sim. O Espírito Santo em nós, ele nos ensina. O Espírito Santo em nós, ele é o paracleto, né? Ele é o consolador, confortador, motivador, ele vai te motivar. Eu, em off, eu estava falando com o senhor do exemplo do pai dele, Jacó. Jacó tem um momento na vida dele que percebe talvez que ele iria entregar os betes, porque ele está vivendo uma história, Gênesis capítulo 34 fala de uma adversidade, uma calamidade na vida de José. Sim. Na verdade, ele sofre com alguns filhos dele que se tornam assassinos, mas o pior de tudo também é que ele tem uma filha violentada. Rapaz, imagina isso no coração do patriarca. Primeiro a filha violentada. Aí ele faz um acordo com o príncipe da cidade, com o pai dele. Sim. E eles se submetem ao acordo. De repente, quando os caras estão lá com as dores, porque eles vão se circuncidar, né? Aí estão todos sofrendo. Eu não lembro qual dos dois filhos dele, mas entram na cidade e assassinam, desde o maior até o menor. Matam todos eles. Aí a filha violentada, aparentemente um problema resolvido, daqui a pouco um outro problema. Talvez Jacó tenha sentido esse baque, mas aí Deus como terapeuta dos terapeutas, Deus como Senhor dos senhores. Sim. No capítulo 35, Paulo, versículo 1, eu gosto muito dessa versão. Pode colocar na versão do pastor Ricardo, por favor? Eu gosto que aí Deus, no meio daquele caos, no meio daquela adversidade, Deus gera a fé fazendo Jacó se lembrar de coisas do passado que são promessas. Amém. Claro que eu sei que eu tenho que esquecer as coisas do passado, mas a Bíblia nos ensina que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Com certeza. E muitas das vezes Deus nos faz lembrar da promessa. Gênesis 35, versículo 1 vai dizer, disse Deus a Jacó, suba a Betel. Eu gosto mais daquela versão, Paulo, se você puder encontrar, que Deus diz assim, levanta-te. Então deve ser na Nova Almeida atualizada ou na ACF, por favor. Que Deus aparece a Jacó e diz assim para ele no meio daquele caos, levanta-se. Ele está dizendo assim, não fique prostrado na revista atualizada. Deus disse a Jacó, levanta-te. Primeiro, para eu vencer a adversidade, eu tenho que estar com ânimo, motivado. Sim. Eu não posso me prostrar. Eu não sei se ele estava literalmente prostrado, mas ele poderia estar espiritualmente ou emocionalmente prostrado diante de uma situação, para Deus dizer isso para ele. Ó, levanta, sacode a poeira, vamos lá. Exatamente. Né? Sobe a Betel e habita ali. Faz um altar ao Deus que te apareceu, ó, trazendo a recordação aquilo que dá esperança. Exatamente. Ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Que momento é esse?
É aquele momento que ele pega a pedra lá e deita e ele tem uma teofania, ele tem uma visão espiritual, uma porta se abre, como o senhor falou, é a escada de anjos subindo e descendo. E Jacó vê a voz de Deus falando com ele, a promessa de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, né? E vai liberar promessas sobre a vida de Jacó. Então Deus, ele trabalha ativando, ateando em nós a promessa de Deus. Quantos de nós já passamos por situações adversas, mas não, eu tenho a promessa. Exatamente. O senhor falou, Efésios capítulo 1, o selo, né? E a canção que nós cantamos, eu tenho a marca da promessa. Exatamente, exatamente. Deus nunca deixa de trabalhar, Deus nunca deixa de falar. Ressalto de novo, né, o livro de Atos dos Apóstolos, onde nessa mesma passagem, Atos 28, o povo acha que vai se perder, são mais de 200 tripulantes naquele navio, e Deus, o apóstolo Paulo se levanta e diz, gente, fique em paz. Deus apareceu para mim em sonho e disse que ninguém vai se perder. É isso que Jacó está dizendo, né? Deus está dizendo para Jacó, olha, está acontecendo todo esse caos aí ao seu redor. Você tem 2 filhos agora que estão numa situação complicada, uma filha fragilizada, abusada, mas calma, vai até Betel. Betel é o lugar da presença de Deus, é o lugar onde Jacó se encontra com Deus. Vai até o lugar. É isso que eu digo, Wander, não são coisas assim, coisas de outro planeta que você faz para poder sair da aflição, né? Pirotecnia, não é isso. São as bases. Vai até... Você quer sair de uma aflição? Pastor, o que você me diria nessa manhã para eu sair da aflição? Vai até Betel. Vai até Betel. Mas onde que é Betel? Betel é o seu quarto. Betel é o culto de oração da sua igreja. Betel é a reunião onde você está ali para chorar e colocar tudo isso diante de Deus. É interessante, faz um altar. Isso é um relacionamento. Altares fala de relacionamento com Deus. Votos. Votos, alianças. alianças. Você faz votos. Exatamente, né? Verdade. Muito bem dito. Cara, são práticas que às vezes a gente demonizou, né? Colocou como loucuras da fé, mas não são. Não são. É claro, hoje a Bíblia diz para você, você não precisa mais ter os votos como eram antigamente. Mas você pode se votar diante de Deus, fazer propósitos com Deus, colocar coisas no altar de Deus. Senhor, tem isso aqui acontecendo, eu vou me comportar desse jeito, me honra, me dá graça, me ajuda, me socorre. Pô, não é que Deus trabalha por conta disso. Deus já está trabalhando. Nós estamos avançando o processo. Nós estamos consagrando a nossa vida. Você vai encontrar isso em todo o contexto bíblico. Verdade. Homens de Deus consagrando as suas vidas porque grandes coisas vão acontecer. O povo está às portas de Ai, consagra todo mundo. Consagra porque agora é uma batalha muito grande. O povo está à porta de Jericó. O que Deus faz? Consagra todo mundo porque coisas grandes estão para acontecer. Então, assim, se tem coisas acontecendo, a gente movimenta o mundo espiritual. Com oração, com clamor, com choro, com súplica. Mas sabendo que antes disso acontecer, Deus já está movimentando situações que a gente não consegue enxergar, não consegue perceber. Acredito eu, Wander, que José nunca esperou que Deus estivesse despertando coisas no coração de Faraó. Ele tinha outras vias para chegar àquela situação, mas nunca essa via. Essa via, quem abriu foi o próprio Deus. Na sua vida, na minha vida, quem abre as vias é o próprio Deus. Nós vemos isso em 2 exemplos. Por exemplo, Agar. Agar está vivendo uma realidade difícil. Sim. Ela foi largada para morrer, na verdade. Exatamente. Ela e o filho dela, Ismael. Exatamente. Ela entrou de gaiato numa situação, pela uma precipitação de Sara, e é um momento que ela acha que o filho vai morrer. E ali ela fala uma frase muito interessante que a gente precisa... Ela chama Deus, usa o nome de Deus, muito interessante, que isso deve ser contextualizado em nossa vida, sabendo que Deus vê tudo. Sim. Deus vê tudo. Ela fala, ele é o Deus que vê. Ela pensou que iria morrer porque houve uma cristofania ou uma teofania. Sim, ali. Deus aparece para ela, faz promessas sobre a vida dela. Poxa, aí ela usa uma palavra chamada nome composto de Deus. Ele é o forte que vê. É o Roi. Tem que fazer esse Roi, né? É o Roi, o forte que vê. Então, mesmo numa adversidade, Deus está vendo. E Deus vai gerar promessas, Deus vai criar alternativas na vida dela para ela sair. É aquilo que Paulo falou, Deus tem um escape. Sim. Deus tem escape. Deus vai criar situações para que a gente possa... outra situação é o próprio Sansão. Sansão, quando ele vence os 1000 homens, ele cai de sede
né? Ele está com sede ali e, de repente, ele está num lugar chamado En-Acore. En-Acore. E En-Acore significa a fonte do que clama. Sim. Então, todas as vezes que nós clamarmos, uma fonte vai jorrar. Com certeza. Ô Paulo, eu estou um pouquinho perdido no horário. É intervalo já? A gente se empolgou aqui. Deixa. É mesmo? Que bom ter a sua companhia. Eu e o pastor Ricardo aqui, a gente se empolgou e nem fomos para o intervalo. Mas só lembrando para vocês que hoje, a partir das 15 horas, nós temos a Missão Desafio em Ação com o missionário Vitor. É um tempo precioso, onde ele traz tudo aquilo que tem acontecido através da agência missionária oficial da nossa denominação Brasil para Cristo. Por mais que ela seja da nossa denominação, ela é uma agência interdenominacional, porque ela serve muito o corpo de Cristo de uma forma que abençoa outras igrejas também. E ele sempre também traz um convidado, traz uma reflexão bíblica voltada para esta área. Como eu convidei você no início do programa, eu quero reativar e convidá-los novamente para que você participe, você que está pertinho da gente aqui na Zona Norte. Amanhã, às 15 horas, nós temos a Quarta de Milagres. Paulo, você crê em milagres? Creio e vivo. Aleluia. Amém. Inclusive, acho que no programa da semana passada, nós fomos impactados pelo milagre da transformação da Susana Carlos. Susana Carlos, hein? Que transformação maravilhosa. Pastor Ricardo, eu não sei se o senhor assistiu o programa. Assisti alguns trechos. Ela era um homem trans, o Evangelho do Reino vem, a presença de Deus vem e transforma a vida Glória a Deus. dessa mulher e traz ela para o lado de mulher mesmo. Porque ela nasceu mulher, Glória a Deus. ela ficou um homem trans, e homem trans mesmo, rapaz, assim, de barba, com corpo de homem, definido de homem, aquela coisa toda, voz de homem, e o Senhor vem e muda a realidade dela Glória a Deus. e traz ela a originalidade, porque Deus criou macho e fêmea, Amém. homem e mulher. E nós queremos esses milagres, né, Paulo? Nós acreditamos em coisas inéditas, nunca vistas e fora do comum. Amém? Mais alguma coisa que eu tenho que avisar? Ok? Então tá bom. Voltando, nós podemos voltar para o nosso bate-papo, você nos avisa aí, porque eu me empolguei, Paulo. Me empolguei aqui, está tão bom, é tão bom ouvir o pastor Ricardo Andrade. Nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por adversidades e superaram. E José é um exemplo perfeito disso que nós mencionamos, mas Davi foi um cara também que aprendeu a vencer as adversidades, porque depois que ele recebeu aquele óleo na cabeça, só dava Davi correndo para um lado, correndo para o outro, e Saul atrás dele para matá-lo. São histórias assim que para mim são referenciais, e você olha e você percebe que às vezes a gente olha uma história dessa e percebe como eu estou reclamando de problema pequeno. Sim, é verdade. E às vezes você olha e pensa, eu estou passando e enfrentando, se esse cara conseguiu, eu também vou conseguir. E Jesus, ele fala isso. Tem de bom ânimo, porque eu venci. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Exatamente. É da maneira que ele nos orienta a fazer. Eu separei aqui, ó, para entender que o mal da inveja, existe o mal da inveja, que nós sabemos que ele foi invejado, os ciúmes, os ódios, eles odiavam. Eles odiavam José. Muitas das vezes vão gerar situações na nossa vida, mas a gente tem que se manter sempre focado na promessa de Deus. E saber que se estamos agradando o coração de Deus, pessoas vão se incomodar com a gente. Não há comunhão de luz com as trevas, pastor. A gente, dentro de um propósito, a gente vai ter adversidade. Quando você tem um sonho, um projeto, você vai ter pessoas que vão te aplaudir para te incentivar, mas você vai ter a turma do deixa disso. Com certeza. Vai ter a turma, quem é ele? Chegou o sonhador. Então nós temos que manter o nosso foco. E José é um cara honesto, em todo o tempo ele se mantém honesto. A importância da honestidade. Ele está no cárcere, ele é um cara honesto. Antes do cárcere, na casa de Potifar, também. Ele é um cara honesto. E depois nós vamos ver a honestidade dele também no servir a Faraó. Ele é um cara que, quando ele vai trazer a família dele, ele pede permissão a Faraó para escolher. E Faraó é um instrumento de Deus para colocá-los no melhor lugar do Egito, na melhor terra. Exatamente. Melhor região da terra, né? E o que eu vejo, pastor, estava procurando esse texto aqui, é que José é um cara definido. Ele é um cara
que ele tem um perdão pronto a doar para os seus irmãos. No capítulo 45, versículo 4 e 5, ele é muito consciente de tudo que acontece na vida dele e entende o processo na vida dele. Uma pessoa que enfrenta a adversidade com a fé em Deus, ele sabe que aquilo vai resultar em alguma situação que o plano de Deus se estabeleceu e vai gerar glórias a Deus com uma provisão de Deus. Porque no capítulo 45, Paulo, versículo 4 e 5, os irmãos estão ali preocupados com ele, aí então José disse a seus irmãos, cheguem mais perto, os irmãos tudo preocupados, cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou dizendo, aí ele vai dizer para ele, né, eu sou José, o irmão que vocês venderam no Egito, cutucou. Aí o versículo 5, agora, nada de tristeza, um cara resolvido. Não era para dar uma voadora nesse pessoal? Ele não faz isso. Ele é um cara resolvido em Deus. Ele enfrenta a adversidade sabendo do plano de Deus. Agora, nada de tristeza. E não se recriminem por terem me vendido para cá. Quando ele fala isso, você percebe que ele não tem ressentimentos e mágoas, não. Acabou. Resolveu a situação. Né? Porque senão, ó, se recrimine. Eu estou aqui, aqui por causa de vocês. Você não sabe. Agora, porque foi para conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Você é um cara de bem com Deus, de bem com a vida, um cara resolvido, um cara que enfrenta as adversidades, se levantando, criando os altares, habitando em Betel. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito também, Wander, só talvez retrocedendo um pouquinho nessa história, quando o faraó manda chamar José. E ali um amigo um dia me disse uma frase que eu gravei, guardei, sei que é para mim, ele disse, num caráter profético também na minha vida, de uma situação que eu estava compartilhando com ele disse o seguinte, ele falou assim, Ricardinho, quando Deus manda chamar, ninguém pode impedir. É verdade. Só que ele está usando a passagem de José, do faraó. A gente estava conversando e ele falou assim, olha, o faraó mandou chamar José. O carcereiro não podia impedir, a cadeia não podia impedir, as algemas não podiam impedir. Ninguém que quisesse, todos os magos, ninguém poderia impedir. E aí ele me disse isso, numa situação que eu estava compartilhando com ele, ele disse, olha, escuta uma coisa, a hora que Deus te chamar, ninguém pode impedir. Verdade. E eu sei que muitas vezes nós estamos, como falamos desde o princípio, vivendo uma situação complicada, mas quando Deus dos céus diz assim, ó, acabou essa situação. Ó, pode sair desse lugar. Não há nada que possa impedir, não há nada que possa paralisar. Tanto que José, ele sai, é interessante isso, ele sai da cadeia para a presença do faraó. Ele sai do lugar mais vergonhoso que poderia estar. Né? Existe um texto, se o Paulo puder colocar para a gente, do salmista, que ele diz que Deus, ele nos tira do montão de lixo, do montouro, que é um montão de lixo, e nos faz assentar entre os príncipes. Exatamente. Isso aconteceu na realidade de Ele José. sai, estou falando, ele sai do lugar de maior vergonha que poderia existir naquela nação para o lugar de maior honra que poderia existir naquela nação. Ele sai do cárcere para a presença do faraó. E ali, assim, por isso que eu falo, como é que muitas vezes eu defino Deus para as pessoas? Eu defino Deus como aquele que nos dá oportunidades. Porque Deus tirou ele da situação, levou ele até faraó, e faraó pergunta para ele, você realmente é capaz de interpretações e tudo mais? Dá uma oportunidade. Ele poderia se enrolar, poderia falar besteira. É verdade. Ele poderia falar, não, sim, eu sou o cara que... Ele mantém... Aí, olha o texto. Salmo 113, versículo 7, né? Ele ergue do pó desvalido, né? Desválido, e do montouro, o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Isso aconteceu na vida dele. Pô, totalmente. E ele está ali, e ainda assim ali ele fala, não sou eu que interpreto sonhos. É o meu Deus me dá sonhos, meu Deus me faz revelar. E aí ele faz como fez com todos os magos, né? Dá oportunidade também para os magos, mas os magos não têm Deus. Eles não conseguem entender, interpretar. Deus dá a oportunidade para José, ele usa o nome de Deus, né? Honra a Deus ali, Deus dá a ele aquilo que era necessário para aquele momento, e aí ele se transforma no grande governador de todo o Egito. Então eu acho importante ressaltar isso,
Porque muitas vezes também as pessoas elas se sentem, pô, eu estou aqui no cárcere. Como é que eu faço para chegar? Não é você que faz, é Deus quem faz. É Deus que coloca no coração de pessoas, é Deus que cria situações, é Deus que abre portas, e aí você chega até essas pessoas, você chega até essas portas, você chega até essas situações de uma maneira que você não consegue descrever, mas você chega. E quando chega lá, então, aproveite a oportunidade. Glória a Deus, muito bom. O tema de hoje nós estamos falando a respeito de como superar as adversidades, dando de exemplo a vida de José e saber que Deus tem um propósito na nossa vida, independente das adversidades. O capítulo 45, versículo 7, eu gosto muito do que ele disse, né? Eu já li anteriormente, li o versículo 5, agora o 7 ele vai repetir. Ele diz assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ele tem consciência de que ele foi alvo do plano de Deus através da vida. Exatamente, ele entendeu que tudo que aconteceu com ele fazia parte de um propósito, não dele, mas de Deus. E aí ele percebe que é interessante, porque você vê ele sempre honrando a Deus, né? Verdade. Não foi Deus quem fez, Deus que me mandou para frente, Deus que me trouxe até aqui, foi Deus quem permitiu, foi Deus quem agiu. Ele entendeu que a vida não era sobre ele, mas era sobre o Deus da vida. Verdade. Né? E por conta de José estar na posição, milhares de vidas foram abençoadas, né? Com os celeiros guardados ali com o cereal, milhares de vidas se alimentaram, milhares de pessoas foram cuidadas em tempos de crise séria, de alimentação séria, 7 anos de escassez total, 7 anos sem colheita, 7 anos difíceis, mas milhares de vidas preservadas por conta da sabedoria que Deus deu para um só homem. Eu tenho curiosidade de saber, claro, a Bíblia não registra isso, mas eu imagino a mulher de Potifar, quando olhou Deus honrando a vida desse homem. É que ele não tinha um coração negativo, né? O próprio Potifar, né? O próprio Potifar. Como ficou a situação dele? Né? Verdade, é verdade. Mas imagina um bate-papo faraó com José um dia. Cara, tá na prisão, o que aconteceu? Não, mulher do Potifar lá mentiu e tal. Deixa que eu resolvo. É bem assim mesmo. Mas o importante é que todas as vezes que nós nos humilhamos diante das potentes mãos do Senhor, Amém. Ele nos exalta no tempo certo. É verdade. E isso aconteceu na vida dele. Então, independente da situação, é aquele louvor do Lázaro. Vamos passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abraão assim fazia. A Bíblia diz que ele era fortalecido na fé quando glorificava a Deus. E assim temos que fazer. Glorificar pelos valores que temos do reino, pela nossa atitude e convicção que temos da promessa de Deus sobre a nossa vida, sabendo que as adversidades acontecem para todos. Cada um numa área, né, pastor Ricardo? Tem um que é uma situação na saúde, outro na vida financeira, outro no casamento, outro na família de uma forma geral com os filhos, independente. Exatamente. Agora, a nossa fé, o foco é estar em Jesus. Paulo falou sobre foco, o foco está em Jesus. Nós somos rodeados todos os dias por uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Sim. Mas o nosso foco tem que ser em Jesus, correndo a carreira que está proposta, olhando para Jesus. Com certeza. Se olhar para as pessoas, se olhar para instituições, nós vamos naufragar muitas das vezes. Vai afundar. Porque eu vou decepcionar você em algum momento da minha vida, eu sou homem. Se você caminhar comigo, talvez, tem muitas coisas que você pode aprender, mas você vai conhecer e saber que eu tenho limitações e problemas que podem te frustrar. Para andar no mar, tem que estar focado numa só coisa. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, Se olhar para qualquer outra coisa, seja instituição, pessoas ou âncoras, você vai afundar. E tem muita gente que não supera as adversidades porque espera a resposta de coisas. Exatamente. Espera a resposta de pessoas. Exatamente. Claro que Deus usa pessoas, como fez um caso de Faraó, como fez... Deus usa pessoas, mas a resposta é Deus. É Deus, com certeza. Posso? Por favor. Pra... Paulo, quanto tempo nós temos, Paulo? 5 minutos. Então, eu encerro a minha participação lendo Romanos capítulo 8, Por versículo favor, 18. leia então, pastor. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus. Isso também é um texto daqueles que é para se gravar. Para se gravar, guardar, colocar na sua sala, no seu quarto, para todos os dias você ver. Você está enfrentando uma situação, eu sei, ela é difícil, ela é dolorida, mas ela tem prazo de validade. Sim.
e vai chegar um dia uma glória sobre a sua vida que não tem prazo de validade. A glória que vai ser revelada sobre nós. Eu amo também quando Paulo escreve aos Coríntios, diz o seguinte, não, é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é perecível se revista de imortalidade. Mas não é agora. É a nossa próxima, é o nosso próximo estágio, é o nosso próximo momento, onde seremos glorificados. Num abrir e piscar de olhos, o nosso corpo mortal vai ser transferido para um corpo mortal. Toda a aflição vai ser cessada, toda dor, toda luta, toda tribulação vai ser cessada e a gente vai estar num corpo incorruptível. E aí sim nós veremos o que, com certeza, aquela condição que estaremos, que confiamos, que vamos chegar lá, tudo que vivemos aqui, Ivan, durante 80, 100 ou 200 anos, não se comparará com a glória que há de vir. Então creia nisso, declare a palavra de Deus, lance fora o medo, meu irmão. Não, Deus não te deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de covardia. Creia nele, Deus te deu um espírito de poder. Primeiro, poder para você vencer as adversidades. Ele também te deu amor, esse amor convicto, amor por ele, amor por pessoas, amor pela sua vida, e ele também te deu equilíbrio. Amém. Tudo isso nós vemos na vida de José. O poder de Deus na vida dele, o amor dele, não só por Deus, mas pelas pessoas, porque aonde ele ia, ele fazia com excelência. Isso demonstra uma atitude de amor e um cara equilibrado. Glória a Deus. Para vencer as adversidades, creia nisso, acredite. Nós ficamos por aqui, pastor Ricardo Andrade, gratidão, Toda minha. alegria Sempre prazer. em tê-lo sempre aqui no Falando Francamente. Presbítero Paulo, o que você quer comentar, diga-nos tudo e não nos esconda nada. Muito bom. Glória a Deus pela vida de vocês. Ah, glória a Deus. Leandro, você quer cantar alguma canção? Você quer dizer parabéns ao vivo? Não? Melhor não. É melhor não. Nós ficamos por aqui. Gratidão por ter o privilégio de nós aqui nessa manhã de termos feito companhia para você ou para vocês. E também louvamos a Deus porque vocês também fizeram companhia aqui para a nossa equipe, para a gente, porque tudo que fazemos é para glorificar o nome do Senhor, mas para edificar a sua vida. Fiquem com Deus nessa terça-feira, que Ele guarde você, proteja e livre de todo o mal. Muito obrigado, gratidão, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor e uma ótima terça-feira.